Então, na aula anterior, nós paramos aqui, né, com o preparo inicial do solo, falando sobre desmatamento, que seria a eliminação da vegetação nativa com a intenção de introduzir espécies de interesse econômico, seja para a produção de grãos, de alimentos, de um modo geral, para a produção de fibra ou combustível. Nesse processo de desmatamento, precisamos eliminar a vegetação nativa e colocar o solo em condições de cultivo, torná-lo mecanizável. Para isso, precisamos retirar as plantas, fazendo a derrubada e a destoca, o enleiramento, que seria desobstrução da área, a queima de eliminação para desobstrução da área e a limpeza do terreno, no final, também para desobstrução da área, que seria incorporado ao processo produtivo. As máquinas que nós utilizamos para fazer esse tipo de trabalho, em primeiro lugar, vem a lâmina, normalmente acoplada a um trator de esteira, né, ter as condições de trabalho mais severas, né, o trator de pneu corre o risco de ser estourado, cortado por raízes e toldos. Então, o trator de esteira é um trator mais indicado para esse tipo de trabalho. Além da lâmina, vocês estão vendo aqui uma lança com uma parte mais endurecida na ponta. Essa lança nós chamamos de empurrador de árvore. O nome em inglês é tree push e permaneceu esse nome em português, né, para empurrador de árvore. Se falar tree push, por exemplo, todo mundo sabe o que é. A lâmina e o tree push, né, a lâmina aqui e o tree push são utilizados para o desmatamento. O tree push é utilizado de forma mais específica quando temos árvores isoladas. Essa aqui, inclusive, não precisaria de um tree push, né? A lâmina derrubaria. Mas quando ela é mais grossa, a árvore é mais grossa, o tripuxo que faz essa função. Por quê? Porque ao elevar a lâmina, o tripuxo também se eleva, alcança uma altura maior na árvore e em função do braço de aplicação de força, o tripuxo aplica a força e em função da altura do chão, produz um momento muito maior. Sabemos que derrubar uma geladeira é muito mais fácil empurrar ela por cima do que empurrar ela por baixo. Se empurrar ela por baixo, perto do chão, ela vai se arrastar pelo chão e não vai tombar. É a mesma ideia, né? Então, você empurra por cima, produz um momento, um torque maior. Então, veja como que ele está presente na nossa vida. A gente aplica ele de forma bastante intensiva nas nossas práticas. Quanto mais alto você empurrar a árvore, mais fácil será de derrubar. O tripuxo é uma peça assim, uma haste com uma peça endurecida na ponta, uma espécie de um V para encaixar na árvore e empurrar, sem que ela escape. Quando se fala de lâmina, nós temos dois tipos básicos que se encontram no mercado para movimentação de terra para construção civil. Quando eu falo construção civil, eu falo construção de estrada, aterros, barreiras, barragens, açudes, usinas hidrelétricas, fazer terraplanagem na cidade para construir prédios. Então, são lâminas, tratores com lâminas usadas na construção civil. Entre elas, temos a angle dozer e a dozer. São dois tipos de lâminas distintas que trabalham juntos, porque cada uma delas tem uma função específica. A angle dozer é uma lâmina que vocês observam, ela é menos côncava, é mais larga e ela não é fechada nas laterais, né? Como a bulldozer aqui é fechada nas laterais. A bulldozer, na verdade, lembra uma concha de uma pá carregadeira. A angle dozer, né, tem uma lâmina cortante aqui embaixo, mas é menos agressiva do que a bulldozer. A angle dozer se chama assim também porque ela tem possibilidades de ângulos distintos. Por exemplo, eu coloco uma parte da lâmina na frente e outra parte da lâmina para trás. Ela fica angulada em relação à tração. Eu consigo fazer uma angulação dessa lâmina, fazendo com que um lado desse fica mais alto ou mais baixo que o outro, um ângulo lateral. Além disso, a parte de baixo e a de cima da lâmina pode ser anguladas, de forma que a frente fica um pouco mais avante ou embaixo fica mais avante, né? Ou mais recuado. Ela tem essas três possibilidades de ângulo. A bulldozer já não tem essas possibilidades de ângulo. Ela tem uma lâmina que tem apenas angulação de ataque. A parte de cima da lâmina pode ficar mais avante em relação à parte de baixo,
ou a parte de baixo, né, fica mais a ré ou mais à frente do que essa parte de cima. Ela não tem angulação lateral e nem relação à movimentação de tração, porque essa lâmina é exclusivamente, tem função de juntar terra. Então, ela pode ficar mais inclinada em relação ao solo, para raspar o solo, ou menos inclinada. E ela junta a terra, por isso que ela é uma concha. Ela junta e transporta essa terra a alguns metros até chegar onde está a anglidose. E a anglidose, por sua vez, é uma lâmina utilizada para esparramar, para distribuir essa terra e fazer um trabalho de nivelamento do solo. Uma outra máquina que faz isso é a motoniveladora, vocês já devem ter visto, né? As patrol, motoniveladora que andam pela estrada mexendo, arrumando a estrada ou espalhando terra. Em relação ao trator de esteira, a patrola tem uma precisão maior em relação ao nivelamento de terra. Além disso, surgiu na década de 30, 40 do século passado, uma lâmina que foi desenhada especificamente para cortar árvores, fazer derrubadas, chamada lâmina Home KG. Vocês vão encontrá-las no livro como sendo uma lâmina específica para desmatamento. Não tive experiência, nem contato com essa lâmina e nem com quem teve contato, porque ela teve uma vida muito curta no Brasil. Eu, particularmente, nunca encontrei uma lâmina dessa trabalhando no campo, fazendo desmatamento. Então, não sei se ela não deu certo, ou se algum outro problema de ordem técnica e econômica tenha atrapalhado aí, impedido o uso dessa lâmina no campo. Mas ela é específica para corte de árvore, tinha uma barra de corte bem afiada, um esporão, para fendilhar e rasgar as árvores mais largas, com diâmetro maior, uma barra guia para direcionar o tombamento da árvore, e a parte direita, onde não tem esporão, sempre trabalhava um pouco atrás, né, do esporão. Ela cortava a árvore que estava aqui, a árvore tombava, e com o movimento da máquina, ela caía sempre para a direita, de forma que o trator de esteira não precisava ficar avançando e retornando, ele sempre caminharia para frente. Então, com capacidade operacional muito maior do que os outros tratores utilizando lâminas normais. Para desmatamento, não utilizamos lâmina bulldozer, apenas a angledozer, né? Porque são menos pesadas que a bulldozer. A angledozer é mais adequada para tombamento e derrubada de árvores. As lâminas bulldozer, apesar de eu ter exagerado na figura, tem lâminas menores do que essa aqui, elas têm uma concha, né? Então, para trabalhar com esse tipo de ferramenta, de implemento, seria muito difícil, porque juntaria muita terra. Então, no desmatamento, utilizamos lâmina angledosa. Além disso, temos uma outra ferramenta que pode ser utilizada, e foi muito utilizada no Mato Grosso, ainda é utilizada, que é o correntão. Quando a vegetação nativa não é exuberante, quando se tem plantas com árvores com diâmetro inferior a 30 centímetros e com uma ocorrência baixa, ou seja, se tem mais árvores de porte pequeno, que é o caso específico do cerrado, então o correntão se presta muito bem para essa função. A vantagem do correntão é que, mesmo usando 2 tratores desse, cada trator está na ponta de um correntão. Então é possível levar uma faixa de 20 a 30 metros, até 40 metros de largura. Consequentemente, uma capacidade operacional na derrubada muito grande. Aqui é para vocês terem uma ideia, aqui ele está dobrado, né? Então dele ele vai lá e volta. Como partes constituintes, nós temos os elos normais, temos os elos distorcedores e os elos emendas. Né? Quando arrebenta a corrente, alguma coisa, precisa aumentar o tamanho dela. E, além disso, ela tem os olhares. Então, aqui para acoplar na barra do trator, né, de tração do trator de esteira, precisa de um elo grande, que são esses olhares. Então, esse é o correntão. Inicialmente, esses correntões eram utilizados apenas para atracamento de navios no cais. Eles não foram desenvolvidos exclusivamente para desmatamento. Na verdade, esses correntões são utilizados nos portos, nos cais, para segurar o navio no cais, para descarregar ou carregar.
E aí alguém deve ter tido a ideia de trazer isso para o campo, para derrubada e desmatamento, e a coisa funcionou e se passou a utilizar muito em áreas onde a vegetação não é tão exuberante. Como eu disse a vocês, preciso de 2 tratores de portes semelhantes, de mesma potência, mesmo tamanho, para poder puxar o correntão, formando um arco, né? Um de cada lado ali formando um arco. Nós temos comprimento de correntão variando de 90 a 120 e os longos de 120 a 150 metros. Se o correntão é longo, preciso de tratores de grande potência. Seriam 2 tratores de grande potência. Então, os correntões podem ser de elos mais finos, né? Chamamos de leve, e os elos pesados, onde temos um peso maior. Aqui é o peso por metro. Então, um correntão de 100 metros pesa 10 toneladas, no caso de um correntão pesado. Um correntão de 100 metros, com 100 quilos, vai dar 10.000 quilos. Então, 10 toneladas. Para vocês terem uma ideia do tamanho, do peso do negócio desse. Como é um implemento bastante utilizado para desmatamento, nós precisamos falar um pouquinho mais a respeito dele. Esses correntões, eles têm esses elos distorcedores para que, quando esse correntão estiver trabalhando no campo, ele vai rolar, e se ele rolar, ele torce. E se ele torcer, ele arrebenta. Então, em dados momentos, o correntão, a cada intervalo de 10, 15 metros de distância, existe um elo distorcedor, de forma que uma seção da corrente fique liberada da outra, fica livre da outra. Então, essa corrente, essa porção, por exemplo, pode estar girando no sentido anti-horário e a outra no sentido horário. E não comprometer o correntão, porque ela tem um giro livre. Por isso, para isso que serve o distorcedor. A emenda, claro, se arrebentou ou se eu quero aumentar o correntão. Por incrível que pareça, pode acontecer de arrebentar esse correntão. Estão vendo o correntão pegando no pé da planta, por exemplo, aqui? Esse tipo de evento não é adequado, porque o correntão ideal é que ele trabalhasse a uma certa altura, para produzir um momento de força maior e tombar essa árvore com maior facilidade, menos força de tração no trator. Isso acontece normalmente porque a hora que esse correntão conseguir movimentar um pouco essa planta, ela vai inclinar e o correntão vai subir nela. E em dado momento a planta vai tombar e esse correntão vai passar e derrubar essa planta. Acontece que se esse correntão subir muito, ele vai passar e as plantas de menor porte que estão perto dessa árvore não vão ser derrubadas, ficando uma derrubada irregular. Para evitar que esse correntão suba muito, é colocado exatamente no meio dele, na maioria dos casos, né, exatamente aqui no meio, é possível colocar um contrapeso, por exemplo, uma bola de aço grande de 2 ou 3 toneladas de peso, com água, por exemplo, para fazer o contrapeso, né, e evitar que ele suba muito. Essa bola de aço mantém ele a uma altura relativa, caso ele queira subir, de forma que ele consiga derrubar as plantas também de menor porte. Então, nós precisamos de 2 tratores de esteira com correntão, e esse processo de derrubada o processo é feito em 2 etapas. A primeira etapa, o correntão passa derrubando essas árvores. Elas vão ficar todas inclinadas no sentido do movimento do trator e do correntão. Depois, numa segunda passada, ele faz o trabalho ao contrário, fazendo com que o correntão venha por baixo no chão, entrando por baixo das plantas que estão inclinadas nesse sentido, né, à direita, e ele passa por baixo com a finalidade de arrancar as plantas. Porque quando ele passa aqui, ele tomba essa planta, mas não necessariamente o sistema radicular dela saiu do chão. Então, para garantir o trabalho de arranquio definitivo das plantas, é preciso fazer o que se chama de arrepio, que é um movimento no sentido contrário. Normalmente, o pessoal não faz isso, só faz o movimento de pio. O arrepio geralmente não é feito, porque é muito complicado
você se movimentar com o trator, indo de encontro à copa das árvores. A madeira, que está toda virada contra você, né, de frente, é uma atividade que deve ser feita com cuidado, para evitar que pedaços de árvores que estalou, galhos, venham atingir o trator, danificar o trator, às vezes até o operador. Então, na prática, como isso demanda um tempo maior e um custo maior, o pessoal acaba fazendo só a primeira passada, não faz o retorno para terminar de arrancar as coisas. Com isso, lógico, começamos o processo de desmatamento mal feito, infelizmente é assim. Sempre o pessoal acaba indo para o lado do menor custo, em detrimento, né, da qualidade. Infelizmente é assim que funciona o ser humano. Ele quer saber de obter maior lucro, menos custo, né? Tá correto, mas tem um limite. Nós precisamos de um limite. E esse limite, quem determina é a técnica. No desmatamento com o correntão, é preciso fazer o pio e o arrepio. Por quê? Porque se a planta não estiver bem arrancada, na hora do enleiramento vai ser mais difícil, vai mais terra para a leira, na hora de queimar vai ter mais terra, vai queimar mal, a planta não arrancada não seca, não secando não queima direito. Então, uma série de complicações vai aparecer depois, nas fases seguintes do processo. Outra coisa que eu preciso falar é que, por exemplo, se ele tiver 100 metros de comprimento, a distância entre os tratores deverá ser de 30 a 33 metros. É preciso formar uma argola, um arco, para que os tratores consigam trabalhar e produzir a derrubada sem forçar muito o trator lateralmente. Então, é preciso fazer uma curvatura com esse correntão, ele tem que ficar curvado, né? Por exemplo, ele tem que fazer um arco. Vocês estão vendo que aqui deve ter um trator a uma certa distância aqui e o outro a uma certa distância aqui. Então, lógico, né? Se tem uma árvore mais resistente, o correntão estica, mas depois que passa, a tendência dele é ficar uma curva, né? Um arco, por exemplo, aquele de flash. E aí eu consigo fazer com que os tratores tenham uma tração boa e não force o sistema de tração do lado. Imagina se esse correntão estivesse reto. Quando o trator fosse movimentar, essa corrente ia puxar o trator lateralmente, né? Ia puxar o trator e ele se desgastaria com maior rapidez. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que formar aqui uma curva até onde está o outro trator, lá do outro lado. Tem que formar essa curva para que o esforço lateral de um lado e do outro seja pequeno. Depois de feita a derrubada e o enleiramento, faz a queima da vegetação para diminuir a quantidade de massa sobre a área. Observa aqui que estamos fazendo queimada de área total. Inclusive, nem todas as plantas foram arrancadas. Desmatamento com uma derrubada provavelmente feita por correntão e muito mal feita mesmo. Ao tocar fogo na área como um todo, eu queimo toda a parte da serrapilheira que está sobre o solo. Além disso, eu aqueço o solo a temperaturas altas, acima de 100 graus, e, consequentemente, eu vou destruir toda a microfauna e a microflora do solo. E isso, então, é um crime do ponto de vista agronômico e ambiental também. Está aí uma área que foi derrubada e tacaram fogo nela. Observe que está tudo queimado, inclusive já faz um bom tempo, porque começou a brotar tudo de novo. Então, queima em área total. Então, observe que não tem nada de matéria orgânica, né? Não tem nada. Aqui é uma derrubada de mata em pé, isso é feito em pequena produção, né? O sujeito derruba 1, 2, 3 hectares para subsistência, e isso muito pouco afeta o ambiente e o sistema como um todo, mas acaba sendo feito por grandes proprietários também. Né? Eles derrubam uma parte só, fazendo o que eles chamam de cama de fogo, faixa de fogo, e aí quando esse material está seco, eles ateam fogo, e as plantas que estão ainda em pé, sem derrubar, acabam sapecando, queimando e morrem também. Provavelmente isso aqui vai virar uma pastagem, e de péssima qualidade. Isso aqui não é incorporar a área ao processo produtivo, pelo amor de Deus.
Uma das coisas que se pode fazer no processo de desmatamento é o aproveitamento de madeira. Por exemplo, é possível se pensar na instalação de carvoarias e transformar isso tudo em carvão e exportar esse material com valor agregado para os grandes centros. Falando em Mato Grosso, não precisa ir muito longe, a região de Primavera do Leste e Campo Verde não tem mais madeira. Então, tudo que é preciso de madeira é trazido de fora, inclusive a madeira utilizada para a produção de serrapilheira para a criação dos frangos. Hoje o pessoal usa muito maravalha de madeira, né, um pó de serra bem grosso, chamado de maravalha. É feito de madeira, primeiro porque a palha de arroz, que era usada nesse processo de cama de frango para a produção de frango de corte, está escassa, né? A palha de arroz está escassa, e o desempenho da maravalha na produção é melhor do que a casca de arroz. Então, traz alguns benefícios para a produção de frango. Então, o pessoal de Campo Verde, Primavera do Leste, está tendo que plantar ou trazer a madeira de fora para a produção de maravalha, né, para a produção de cama de frango. Se eles estão fazendo isso, quem mais precisa de madeira, né, secadores das fazendas, padarias da cidade, não tem mais madeira. Então, temos que trazer a madeira de fora. Veja bem que não precisa ir muito longe para que essa realidade aconteça. O enleiramento, que deveria vir antes da queima, está sendo feita aqui depois da queimada. Observe que ainda tem material fumegando, madeira mal queimada, porque não foi arrancada direito, mas a ideia é trazer tudo, deixar a área livre, deixar limpo, levar esse material todo para uma faixa, onde esse material vai ficar acumulado. E aí sim, aqui a gente pode observe que essa área queimada representa menos de 10% da área toda. Então, se eu queimo só a leira, o restante da área fica preservado. Eu não queimo, não esquento o solo todo, não queima a serrapilheira, não queima a parte orgânica do solo, não esquenta o solo. Então, o ideal é queimar só a leira. O problema é que o cara taga fogo antes, porque sobra menos coisa para ele enleirar, para fazer o trabalho primário. Então, gasta menos hora de máquina para fazer o enleiramento se ele tacar fogo em área total. Então, mais uma vez, o sujeito pensando na economia e não na técnica. Observe que para fazer o enleiramento, nós utilizamos de uma ferramenta chamada ancinho enleirador. É uma lâmina que tem dentes e baixas, ela é vazada justamente para evitar que terra seja levada até a leira. Se vocês observarem depois no vídeo, que eu vou deixar para vocês, que vai ter uma árvore, que o pé dela tem uma bola de terra grudada. Na hora que ele mexe com a árvore, vai empurrando a árvore e essa terra vai caindo e ficando no solo, de forma que ele vai conseguir juntar ela na leira apenas a madeira. E a terra vai ficar no meio, né? Não vai ser levada para a leira. Porque se a terra for levada para a leira, vai ser complicado. Porque vai amontoar a terra na leira, depois vai ter que dar um jeito de esparramar. E outra, essa terra na leira vai queimar e vai queimar com uma temperatura muito alta, porque ali nós vamos formar uma caieira, um monte de madeira, né? E a temperatura do solo realmente vai ficar alta e por um tempo maior. E futuramente vai ser problema. Então é melhor que essa terra não vá para a leira. Depois temos a destoca. Vou colocar um outro vídeo para vocês verem como que a destoca fica. E o que são esses tocos aqui, né? Utilizando uma ferramenta que se usa em serraria para movimentação de madeira no pátio de serraria. Então, observe aqui que essa árvore foi cortada perto do chão, né? Então, na verdade, aqui era uma árvore que existia na área e que era de madeira de qualidade, poderia ser utilizado, né, na construção civil, por exemplo. E aí, essa árvore, ela foi cortada rente ao solo para aproveitar a tora. E ficou a raiz, o toco no chão. Então, é preciso arrancar esses tocos para desobstruir a área também. Então, quando o sujeito passa com o correntão derrubando, ele não consegue arrancar o toco com o correntão porque o toco fica por baixo e o correntão passa por cima. Então, tem que se fazer a destoca. Para fazer a destoca, se utiliza
é essa ferramenta aqui, chamada estampa. É um dente de ferro bem resistente, que vai ser colocado, enterrado no chão, e aí o trator empurra, né? E a lâmina vai levantando conforme vai empurrando na tentativa de puxar esse toco para cima e ser arrancado. E depois se faz a queima da leira, né? Depois dessa etapa se faz a queima da leira. Esse é o processo correto e não feito lá no início. Então esse material aqui queima, ele é enleirado e esse material é queimado de novo. É lógico que depois de queimado sobra muito material que não queimou. O pessoal chama de remonte da leira. Esse material é juntado, faz-se uma carreira e põe fogo de novo. É a maneira que se tem de eliminar esse material. A não ser que quando a gente retira a madeira para venda como lenha ou produção de carvão. E então de queimada a leira, até ser eliminada totalmente, é feita a última etapa, que é a limpeza do terreno. Vocês estão vendo aqui o pessoal juntando o resto de raízes, toco de juntar, vão fazendo essas medas, né, esses montes, e o pessoal passa com uma carreta, um trator, e vai juntando esse material e retirando da área. Normalmente, o pessoal leva isso para a sede da fazenda, quando tem secador que usa lenha como fonte de calor para secar grãos. Porque esse material, na grande maioria, são raízes e tem um poder calorífico muito alto. A raiz tem, o fogo da raiz é muito mais forte do que o tronco da madeira. Então, já que juntou isso, catou, vai ter que pôr na carreta para tirar fora da área, já aproveita e leva para a sede da fazenda como lenha. Além da catação manual de raízes, podemos fazer catação de raízes com uma espécie de rastelo mecânico, que seria um catador de raízes, uma grade de dentes. E então, depois faz-se a gradagem pesada, que seria a última etapa para colocar esse solo em condições de cultivo. Na verdade, aqui já foi feita uma gradagem, né? E depois da gradagem feita, que é quando se expõe as raízes que ainda não tinham sido arrancadas no processo de desmatamento. Então, temos aqui uma nova área incorporada ao processo produtivo.